A 143ª sessão ordinária da 5ª legislatura, eu solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 77. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Solicito ao mesmo vereador fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Leitura do expediente recebido do Executivo, projeto de lei 43/2012, que dispõe sobre a sucumbência nas ações em que o município for parte e dá outras providências. Projeto de lei 44/2012, que autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa industrial TFM Usinagem e Manutenção Industrial Limitada o benefício de que especifica na Lei 822, de 27 de outubro de 2004. Projeto de lei 45/2012, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.408.000. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos e respostas. Ofício 04233/2012 DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 130/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. Pergunta 1. Como o custo de compra e instalação de uma luminária é relativamente baixo comparado ao benefício que proporciona, há possibilidade da colocação de uma luminária em poste de local citado? Sim. 2. Se sim, quando? Existe a possibilidade de colocação de uma luminária no local informado, porém não temos previsão de quando essa realização possa ocorrer, visto que estamos em fase de transferência de responsabilidade no que diz respeito à iluminação pública, CPFL para a Prefeitura, de acordo com a Resolução Normativa 414 da ANEEL. Se não, qual o motivo? Prejudicado. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara. Ofício 04234/2012 DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento de número 131/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Qual o número atual de servidores ocupando empregos comissionados na Prefeitura Municipal de Alumínio? Favor enviar relação constando o nome e emprego ocupado. 1. 64 servidores ocupando empregos comissionados. Relação em anexa. 2. Quantos servidores comissionados foram exonerados desses empregos desde 1º de janeiro de 2012 até a presente data? Favor enviar relação. 2. 50 servidores comissionados exonerados. Relação em anexo. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara. Ofício 04235/2012 DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 133/2012,
de autoria do vereador Emael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Quais foram os valores arrecadados a título de IPVA nos últimos 4 anos? Valores arrecadados de IPVA: 2008, R$ 694.819,47. 2009, R$ 694.631,49. 2010, R$ 675.228,29. 2011, R$ 879.206,09. 2012, primeiro semestre, R$ 675.200,65. É possível, por decisão administrativa municipal, que os recursos recebidos pelo município a título de IPVA possam ter seu emprego exclusivamente na pavimentação e conservação das ruas e avenidas? 2. Por se tratar de um imposto e não de outras espécies de tributos, taxas e contribuições, o IPVA não está vinculado a qualquer tipo de aplicação, isto é, constitui fonte genérica de recursos para o financiamento das ações do poder público. Em nosso entendimento, por decisão administrativa municipal, até poderia ser utilizado exclusivamente para pavimentação e conservação de ruas e avenidas, desde que os outros tributos municipais arrecadados, IPTU, IRRF, ITBI, taxas, etc., fossem aplicados exatamente em seus objetos de despesa e apurado no final do exercício o equilíbrio econômico e financeiro. Atenciosamente, Jacob Salda, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04236-2012 TVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 134-2012, de autoria do vereador Emael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Existe poda sistemática de árvores pelos bairros? Ou é feita uma avaliação antes de se executar o serviço? 1. Sim, é feita uma avaliação antes de executar o serviço. 2. Existe a possibilidade de urgenciar a poda de árvores nesse bairro, evitando acidentes aos munícipes ou aos patrimônios privados e públicos em questão? 2. Encontra-se em execução. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, aos Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04237 DVSA, em 30 de julho de 2012. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 135-2012, de autoria do vereador Emael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Qual o valor do contrato mensal realizado entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa? 1. Mensalmente, o valor referente à quantidade de profissionais efetivamente disponibilizados nas dependências do município, acrescido do valor de cirurgias eletivas efetivamente realizadas e número de leitos da UTI neonatal adultos utilizados no mês de referência, conforme valores constantes do plano de trabalho, até o valor de R$ 150 mil. 2. Qual o período de contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Alumínio e a Santa Casa? 2. O período é de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério exclusivo dos convenientes, nos termos do artigo 57.2 da Lei 8666 de 93. 3. Os pagamentos acordados entre as partes estão em dia, mesmo após o encerramento das atividades da equipe Santa Casa? 4. Não estão em dia os pagamentos, porém segue anexo. 4. Em caso positivo, nos encaminhar comprovante de 3 últimos pagamentos realizados. O pagamento está em atraso e ainda não foi honrado mesmo com o recurso da empresa Sabesp, pois, como é do conhecimento da arrecadação, caiu acentuadamente e continua caindo ainda mais, e cada mês que passa, comprometendo as outras receitas municipais, que acabam causando desequilíbrio financeiro. A administração ainda está estudando uma forma de regularizar a situação, e uma das alternativas seria quitar as notas pendentes a pagar de 2011 para depois acertar de 2012. Após a real saída da equipe de enfermeiras da Santa Casa, como ficarão os atendimentos dos munícipes no Centro de Saúde Municipal e no pronto atendimento? 6. Estamos atendendo as unidades de saúde dentro da possibilidade, com o atual quadro funcional. Como a divisão de saúde atuará para sanar a redução na equipe de enfermagem, especificamente sem prejuízo ao andamento dos trabalhos e aos munícipes que necessitam do serviço de saúde, realizados pelo Centro de Saúde e pelo pronto atendimento? Estamos atendendo as unidades de saúde dentro das possibilidades, com o atual quadro funcional.
Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo. Ofício 04238-2012, DVSA. Em atenção ao requerimento 136-2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. Qual o valor do contrato mensal realizado entre a Prefeitura e a empresa Jundiá? O valor do contrato pelo período de 12 meses é de aproximadamente R$ 3.859.064,90. Segundo o Departamento Municipal de Finanças, o valor mensal é variado, ou seja, não tem um valor fixo mensalmente. 2. Qual o período de contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Alumínio e a empresa Jundiá? Em 16 de 8 de 2011, houve prorrogação por 12 meses, a contar de 18 de 8 de 2011 a 18 de 8 de 2012. Os pagamentos acordados entre as partes estão em dia? Sim, os pagamentos estão em dia. Em caso positivo, nos encaminhar comprovando dos 3 últimos pagamentos realizados. Segue anexo. 5. Em caso negativo, qual a razão do atraso em honrar o pagamento? Haja vistas entrada adicional da Caixa da Prefeitura de Alumínio pagos à empresa Sabesp. Prejudicado. 6. No caso da empresa Jundiá não realizar os transportes dos alunos, qual o plano da área de educação para sanar essa anormalidade? 6. O transporte de alunos dentro do município será mantido normalmente. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal. Ofício 04239-2012, DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 137-2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. Qual a base legal para fornecimento de uniformes a terceirizados? Padronização entre os servidores da área da enfermagem. Informamos que todos os uniformes emprestados aos enfermeiros da Santa Casa já foram devolvidos. 2. Onde está previsto esse fornecimento desses uniformes, uma vez que não houve contrato formal? Como já respondido no requerimento 109/2012, o que levou-se em consideração foi a padronização e identificação das enfermeiros, visando facilitar o atendimento aos munícipes aluminenses, prevalecendo o interesse público. Atenciosamente, Jacob Saldo, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal. Ofício 04240-2012, DVSA. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 138/2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Por que motivo não está havendo atendimento aos munícipes que procuram o posto do Itararé? 1. Em algumas datas não houve atendimento devido a ausências sem comunicação anterior. 2. É verdade que o médico comparece ao posto de saúde, mas não atende ninguém por falta de pessoal e materiais? Não é de nosso conhecimento. 3. Por que não são disponibilizados materiais e pessoal para o referido posto? Prejudicado. 4. É prática comum dessa administração os médicos cumprirem jornada de trabalho e não atenderem ninguém? Não é de nosso conhecimento. 5. O que está sendo feito para resolver o atendimento do posto de saúde do Itararé? De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, está funcionando normalmente. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, Sua Excelência Eduardo Jesus Melo. Ofício 04241-2012, DVSA. Em atenção ao requerimento 139/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Qual é a empresa efetivamente contratada? A CS Médicos Limitada ou Cassino Serviço de Saúde Limitada? Fineza nos informar ainda CNPJ e inscrição estadual de uma delas, a contratada e, se possível, até mesmo as duas. 1. Cassino Serviço de Saúde SC Limitada, CNPJ 13.342060, ao contrário 34, inscrição estadual isento. 2. Quais as especialidades médicas que são atendidas por essas empresas e quantos empregados elas têm, especialmente médicos com suas respectivas especializações. Informar ainda as escalas de trabalho. Vigência do período de 180 dias, a contar da ordem de serviço. Início 4/4/2012, término 1/10/2012. No entendimento do Poder Executivo, qual o benefício ou vantagem dessa contratação para o município? Por estar caracterizada a urgência no atendimento da situação instalada no PA desse município,
que se encontrava à época com 10 empregos vagos de médicos plantonistas, em que se pese todos os esforços envidados pela administração desde 2009 para preencher as vagas existentes através de realização de 3 processos seletivos e um concurso público, sem ter obtido resultados satisfatórios, visto que as vagas de empregos de médicos plantonistas não foram preenchidas, não tendo restado outra alternativa senão a adoção da medida extremada, contratação emergencial pelo período de 180 dias para evitar o perecimento de vidas dos munícipes aluminenses, tendo em vista ser aquela a única unidade de saúde a dispensar atendimento de urgência e emergência no município, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Atenciosamente, Jacob Sol, do Prefeito Municipal, Sua Excelência Eduardo Jesus Melo. Lido. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de Lei 18/2012-L, de autoria do vereador Eduardo Bosco, que dispõe sobre denominação de próprio público, Campo de Areia, Associação de Amigos de Bairro, Jardim Progresso, requerimento de prorrogação por mais 4 meses da Comissão Especial de Estudos, número 152/2012, referente à habitação popular. Solicito ao vereador Eduardo Bosco que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 160/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido o plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Roque Leite de Meira, ocorrido no dia 8 de agosto de 2012. Requero ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 8 de agosto de 2012. Eduardo da Delegacia, vereador. Dr. Alexandre Amaral, vereador. Jaime Henrique Duarte, vereador. Façamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Roque Leite de Meira. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 151/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que foi aprovado essa Casa de Leis, projeto autorizando a aquisição de 62 mil metros quadrados destinado à expansão do Distrito Industrial de Alumínio. Considerando que também foi aprovado nesta Casa de Leis, crédito adicional para serviço de terraplanagem no referido terreno. Considerando que observamos que o serviço de terraplanagem foi inicialmente executado por uma determinada empresa e agora estamos vendo outra empresa realizando o serviço, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. Qual o nome das empresas que realizaram o serviço de terraplanagem no referido terreno? 2. Por que houve a troca da empresa que começou o serviço? 3. Houve subempreitada? 4. Houve licitação para a realização do serviço de terraplanagem nesse terreno? Em caso positivo, favor encaminhar cópia do procedimento. 5. Quanto já foi gasto em obras de terraplanagem no local? 6. Favor enviar cópia das notas fiscais desse serviço. 7. Qual a data para a conclusão do serviço de terraplanagem? Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 7 de agosto de 2012, Maior Ranieri, vereador. Requerimento 153/2012. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o requerimento 10/2012 da vereadora jovem Maíse Cícera da Silva, do programa Câmara Jovem, conforme texto reproduzido abaixo, considerando que a escola deve ser um ambiente saudável e agradável aos alunos, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte período de informações.
1. É possível a instalação de sistema de som nas escolas municipais de forma permanente para ser utilizado no recreio e horários extracurriculares. 2. Caso positivo, há uma previsão para realizar essa benfeitoria? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de agosto de 2012, assinado por todos os vereadores. Requerimento 154/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o requerimento 11/2012 da vereadora jovem Maíse Cícera da Silva, do programa Câmara Jovem, conforme texto reproduzido abaixo, considerando que o ônibus que atende os alunos da Vila Pedágio sempre atrasa e os alunos são obrigados a esperar das 17h50 até as 18h30 horas, considerando que os alunos reclamam da alta velocidade dos ônibus para recuperar atrasos, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É possível colocar mais um ônibus nessa linha no horário das 17h50? 2. Caso negativo, é possível trocar o motorista? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de agosto de 2012, assinado por todos os vereadores. Senhor presidente. Solicito que seja consignada em ata a presença do ex-vereador e ex-presidente dessa Casa de Leis, Zelão do Posto, a quem ocupa um lugar de destaque já no plenário aí, conhecido dessa casa. Anuncio a presença do Zé Luiz da Rocha, Zelão do Posto, convido mesmo a sentar na tribuna se assim desejar, ou que fique no lugar da sorte na nossa Câmara Municipal. Então solicito ao secretário agora que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 155/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o requerimento 12/2012 da vereadora jovem Maíse Cícera da Silva, do programa Câmara Jovem, conforme texto reproduzido abaixo, considerando que a Kombi que atende os munícipes que vão à fisioterapia está caindo aos pedaços, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. É possível comprar um veículo em melhor estado? 2. Em caso negativo, é possível trocar o veículo por outro em melhor estado? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de agosto de 2012, assinado por todos os vereadores. Requerimento 157/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a notícia de que vence este mês o contrato de prestação de serviço do funcionário da Telecentro, considerando que o Telecentro vem realizando um bom trabalho junto à comunidade aluminense, sendo de suma importância mantê-lo em funcionamento, é que requer a mesa ouvido o egrégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Quando vence o contrato de prestação de serviço em questionamento? 2. O referido contrato vai ser renovado? 3. Se sim, quando esse contrato vai ser renovado? 4. Se não, qual a justificativa para a não renovação? 5. Caso negativo, a resposta à questão número 2, como o Executivo Municipal vai manter em funcionamento o Telecentro? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 7 de agosto de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 158/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, é de conhecimento de todos que a Sabesp repassou ao município de Alumínio um dinheiro pelas ações, inclusive houve autorização legislativa para isso. Contudo, ainda não restou esclarecido detalhadamente o que foi realizado ou não com esses recursos que vieram para os cofres municipais. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Qual o valor efetivamente recebido da Sabesp pelas ações? 2. Esse valor foi recebido à vista ou parcelado? Se parcelado, em quantas vezes? 3. Onde esses valores foram aplicados e gastos? Fineza detalhar todos os gastos, apresentando as respectivas notas de empenho. 4. Há saldo restante ainda? Se há, fineza especificar quanto, onde está depositado e apresentar os respectivos comprovantes. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de agosto de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 159/2012. Senhor presidente, senhores vereadores, o transporte coletivo suburbano, linha São Roque-Sorocaba, que atende aos usuários aluminenses em seus inúmeros afazeres, quando era operado pela Aviação Nossa Senhora da Ponte, ou Pontur, sempre deixou a desejar em seu atendimento. Há algum tempo, a Aviação Rápido Campinas assumiu esta linha e passou a operar com horários de 15 em 15 minutos, atendendo satisfatoriamente aos usuários da linha São Roque-Sorocaba. Algumas semanas depois, passou a operar de 20 em 20 minutos, ainda assim satisfazia as necessidades dos trabalhadores, estudantes e uso em geral. A partir de 6 de agosto de 2012,
O caos se instalou nessa linha. Muitos passageiros estão sendo deixados nos pontos de ônibus. Outros que conseguem viajar estão chegando atrasados nas escolas e no trabalho, até mesmo os postos médicos, como é o caso do pronto atendimento e centro de saúde de Alumínio. Estão sendo prejudicados, já que profissionais da saúde são usuários da linha São Roque-Sorocaba. Os prejuízos causados por essa mudança estão revoltando os usuários, em sua maioria trabalhadores e estudantes, que cumprem horários, sendo que a falta de cumprimento dos horários expõe esses trabalhadores ao risco de perderem seus empregos. Por telefone, a empresa Rápido Campinas informa que os ônibus estão operando de 30 em 30 minutos, mas na realidade os passageiros reclamam que chegam a ficar de 50 e 60 minutos nos pontos. E muitas das vezes os ônibus passam superlotados e nem param para atender os usuários. Certamente, esse serviço público de transporte coletivo, por ser prestado por empresa privada, está submetido aos princípios da administração pública e à Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, a Lei Federal 8987 de 95, que traz no seu artigo 6º o seguinte: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado. A prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo ainda dispõe: serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Nota-se então que a situação narrada enquadra-se perfeitamente na obrigação imposta pela lei. Isto posto, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado a Artesp, solicitando que tome providências para que a linha São Roque-Sorocaba volte a operar como vinha operando até o dia 3 de agosto de 2012, ou seja, de 20 em 20 minutos. 2. Oficiado ao senhor prefeito municipal de Alumínio, solicitando que manifeste apoio a esta propositura. 3. Oficiado aos senhores prefeitos dos municípios de São Roque, Mairinque e Sorocaba, solicitando que manifestem apoio a esta propositura. 4. Oficiado às câmaras municipais de São Roque, Mairinque e Sorocaba, solicitando que manifestem apoio a essa propositura. 5. Oficiado à empresa Aviação Rápido Campinas para que regularize o funcionamento do serviço, voltando a operar como vinha operando até o dia 3 de agosto de 2012, ou seja, de 20 em 20 minutos. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva. 8 de agosto de 2012, Geraldo Atleta, vereador. Eduardo da Delegacia, vereador. Leitura do expediente recebido de diversos. Ofício de número 46390/2012 do Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil, que se manifestou a respeito do assunto da moção 07/2012, de autoria do vereador Augusto Canto. Solicito ao secretário que faça a leitura do referido ofício. Excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Protocolo 46.390/2012. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício 03075/2012, de 3 de 5 de 2012, por meio do qual Vossa Excelência encaminha cópia de moção 07/2012, de autoria do nobre vereador Augusto Canto, da Câmara Municipal de Alumínio, de apelo ao governador Geraldo Alckmin para que não permita a instalação de unidade prisional em Mairinque, na divisa com o município de Alumínio, pelos motivos que menciona. Pela competência, encaminhamos sua solicitação à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que se manifestou a respeito do assunto em 16 de 5 de 2012, conforme segue. Trata-se da moção 7/2012 da Câmara Municipal de Alumínio, contra a construção da unidade prisional em Mairinque, informando que a referida unidade prisional estará mais próxima do centro de Alumínio do que de Mairinque. Esclarecemos que um dos grandes desafios que esta pasta vem enfrentando para a construção de novos estabelecimentos penais consiste na busca do convencimento dos representantes das comunidades para acolhimento de uma prisão em seus municípios, tendo em vista a crença de que, havendo uma unidade prisional nesta ou naquela cidade, para tal migração criminosos e seus familiares, o que não corresponde à verdade. Importante esclarecer que a ampliação de vagas prisionais visa atenuar o grave problema de superlotação vivenciado nas unidades
prisionais que integram a Secretaria de Administração Penitenciária e também nas cadeias públicas e distritos policiais vinculados à Secretaria de Segurança Pública. Acrescentamos ainda que a definição dos locais para a construção das unidades prisionais tem por base, além da conveniência da regionalização no processo de reintegração social, a avaliação técnica das áreas em cada um dos municípios pela Companhia Paulista de Obras e Serviços, COPS, empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento, em conjunto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, onde os processos de licenciamento ambiental desses equipamentos públicos são definidos de acordo com a legislação pertinente, especialmente no que concerne os efluentes de esgotamento sanitário, cujos projetos apresentados têm sistema de tratamento de esgoto próprio, ou seja, será interligado na rede de concessionária de saneamento local. Para a inserção desse tipo de empreendimento nas localidades identificadas, é realizado estudo da região administrativa a que pertence o município, observando-se os aspectos geográficos, demográficos e econômicos, bem como as áreas de influência direta, indireta e afetada, com a avaliação dos impactos ambientais, com a identificação, descrição e qualificação desses impactos no meio ambiente, com a identificação das ações mitigatórias e ou compensatórias dos eventuais impactos. Informamos ainda que não há comprovação registrada de que nos municípios que têm unidade prisional tenha aumentado a criminalidade. Colocamos-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para enviar a Vossa Excelência os nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Rubens Ecuri, subsecretário da Casa Civil. Agora ao tema livre, onde temos inscrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte, vereador Geraldo Atleta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, senhoras, nós estamos subindo essa tribuna para falarmos de transporte coletivo suburbano, que sempre foi polêmico, sempre teve problemas. Nós já vimos questionado quando era a Aviação Nossa Senhora da Ponte, que operava a linha São Roque-Sorocaba, casos até de roda de ônibus em movimento que saíram e colocavam em pânico os usuários, não é? Os constantes atrasos de estudantes e trabalhadores, e até que a Aviação Rápido Campinas assumiu essa linha de transporte coletivo de São Roque até Sorocaba, que atende principalmente o município de Alumínio, e de maneira satisfatória funcionava até de 15 em 15 minutos. Algumas semanas depois veio até a operar de 20 em 20 minutos, mas ainda assim funcionava de maneira satisfatória. No entanto, depois de uma tranquilidade no que tange a isso, até porque o transporte coletivo, os usuários vão aumentando em quantidade, não é? E muitas vezes tem que ir se adequando a isso. Mas da maneira como vinha servindo a nossa população, a população de Mairim, São Roque, Sorocaba, com a forma desse transporte, como ele vinha acontecendo de 20 em 20 minutos, estava servindo a nossa população e as populações de Mairim, São Roque e Sorocaba de maneira satisfatória. Eis que, a partir da última segunda-feira, 6 de agosto, de certa forma, se instalou caos nessa linha de transporte coletivo. Passou a operar aí a espera dos usuários, ou o intervalo de um ônibus e outro, de 50 até 60 minutos, deixando muitos usuários, trabalhadores, estudantes,
nos pontos de ônibus, sem viagem, e aqueles que ainda conseguiam viajar, ou que conseguiram viajar esses dias, chegaram atrasados nas escolas, nos seus locais de trabalho, e dessa forma nós podemos atestar até que os postos, ou o posto de saúde, o centro de saúde no município, o pronto atendimento do nosso município, acabou prejudicado também, porque profissionais da saúde que servem a nossa população aqui em Alumínio também são usuários do transporte coletivo suburbano que a Rápido Campinas opera. Diante disso, restou-nos, na condição de vereador, na condição de representante dos cidadãos aluminenses, escrever o requerimento 159/2012, que foi aprovado nessa sessão, oficiando o Artesp, para que tome providências, para que volte a funcionar como vinha funcionando até a última sexta-feira, dia 3 de agosto, que funcionava de maneira satisfatória, ainda que pudesse alguém reclamar de alguma situação, mas a população era bem atendida, principalmente nos horários e até na qualidade do transporte. E dessa forma também nós estamos pedindo para que seja oficiado aos prefeitos do município de Alumínio, Mairinque, São Roque, Sorocaba, e também às câmaras de Sorocaba, São Roque e Mairinque, para que manifeste apoio a essa propositura. Além de que seja oficiado também a aviação Rápido Campinas, para que regularize o funcionamento da maneira como vinha operando. Além disso tudo, nós já estamos fazendo uma reclamação na ouvidoria da Artesp. Essa sessão ela é gravada e é transmitida depois. Aqueles que são usuários e porventura ouvirem esse pronunciamento, o número da ouvidoria, porque quanto mais houver reclamação, mais vai haver entendimento por parte da Artesp que há uma quantidade enorme mesmo de pessoas sendo prejudicadas com o transporte coletivo da maneira como está. E o telefone da ouvidoria é o 0800 727 8377. Não obstante a isso, nós ainda estamos procurando marcar uma audiência com a Artesp, para que nós, vereadores, havendo interesse do Poder Executivo também, e também das câmaras municipais e dos executivos dos outros municípios que fazem parte dessa linha, para que possamos juntos articularmos para que volte a funcionar como vinha funcionando o transporte coletivo suburbano da linha São Roque e Sorocaba. Nós sabemos que isso é um prejuízo enorme à nossa população, e isso tem causado uma revolta muito grande. Nós sabemos que as pessoas que porventura chegarem atrasadas nos seus locais de trabalho correm o risco até de perder o emprego, e isso certamente não prejudica só ele, mas muitas vezes aí famílias inteiras. Então é interessante que a Artesp olhe com carinho e atentamente a essa necessidade da nossa população, até porque o serviço do transporte coletivo suburbano é de competência da Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, portanto de competência do Estado de São Paulo, e ela tem que ser norteada pelo princípio da administração pública, e principalmente no que tange as concessões e as permissões. E a Lei Federal 8.897 de 95 traz esse artigo 6º de que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. E no parágrafo 1º desse mesmo artigo, serviço adequado significa o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação e modicidade também das tarifas. Então, o que se espera da Artesp é que cumpra, né, com o seu papel e faça com que volte a funcionar adequadamente como vinha funcionando até a última sexta-feira, dia 3 de agosto, o transporte coletivo da linha São Roque e Sorocaba, que atende a nossa população. Então, era isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, que nós tínhamos
a pronunciar nessa noite. Não havendo mais nenhum vereador se inscrito ao... Pois não, vereador. Intervalo regimental. Colocamos em discussão o pedido do nobre vereador Eduardo Bosco em suspender o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo usar a palavra, passaremos à votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados. Que for contrário, se levantar. Está aprovado a suspensão do intervalo regimental. Passaremos à ordem do dia. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a redação final de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 42/2012, de autoria do vereador Bimael Ranieri, que acresce o artigo 69A. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura da redação final com a emenda, redação final, emenda, à Lei Orgânica Municipal de número 42/2012. Emenda à Lei Orgânica Municipal 42/2012, de 8/8/2012. Acresce ao artigo 69A. A mesa da Câmara Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ele promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. O capítulo 2 da Administração Pública fica acrescido do seguinte artigo, 69A. Artigo 69A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inexigibilidade dos termos da legislação federal para todos os empregos de livre provimento dos poderes executivo e legislativo do município. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 8 de agosto de 2012. Eduardo Jesus Melo, presidente. Jaime Henrique Duarte, vice-presidente. Eduardo Gomes de Paula, primeiro secretário. Coloco em discussão a redação final, emenda à Lei Orgânica número 42/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Anuncio encerrada a discussão. Passamos então à votação. Redação final de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 42/2012, com emenda, foi aprovada por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. A ordem do dia da próxima sessão, projeto de lei 43/2012 de autoria do Executivo e o projeto de lei 45/2012 também de autoria do Executivo. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei 44/2012, projeto de lei 18/2012L, de autoria do vereador Eduardo Bosco, e o requerimento de número 152/2012. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. De Deus, damos início à 100ª
74ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Solicito ao vereador Jaime Henrique Duarte a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 77, lição da história. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei em parábolas a minha boca, falarei coisas escondidas desde o princípio. Ao mesmo vereador, solicito fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Ainda um artigo do Estatuto do Direito das Crianças e Adolescentes. Artigo 87. São linhas de ação da política de atendimento, políticas sociais básicas, políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que dele necessitem. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem do dia. Projeto de Lei 18/2012-L, que dispõe sobre a denominação de próprio público, Campo de Areia, Associação Amigos de Bairro do Jardim Progresso. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do referido projeto de lei. Projeto de Lei 18/2012-L dispõe sobre a denominação de próprio público, Campo de Areia, Associação Amigos de Bairro, Jardim Progresso. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominado de Rosângela Maria Gonçalves Silva o logradouro público localizado na Rua Rio de Janeiro, Jardim Progresso. Artigo 2º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 7 de agosto de 2012. Eduardo Bosco, vereador. Justificativa. Nascida em 10 de setembro de 1966, na cidade de Iretama, no estado do Paraná, filha de Josina Marins e Sebastião Gonçalves Maximiliano, chegou à cidade de Alumínio com 4 anos de idade, com seus pais, vindo residir no bairro Jardim Progresso, logo no início de sua formação. Ao longo da sua vida, sempre dedicou seu tempo para ajudar as pessoas que precisavam. Também contribuiu na formação da Associação Amigos de Bairro do Jardim Progresso. Casou em 25 de 10 de 2001 com o senhor Cláudio da Silva, com quem teve 2 filhos, Bruno e Lucas. Foi costureira de profissão, trabalhou na Têxtil Doro por 10 anos. Faleceu no dia 28 de 6 de 2012, aos 45 anos de idade, deixando saudades dos parentes e amigos. Eduardo Bosco, vereador. Parecer jurídico ao projeto de lei 18/2012-L. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado de denominação de próprio municipal. Matéria afeta a competência municipal, conforme artigo 26(14) da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Analisando a propositura em tela, entendemos que nada impede sua apreciação pelos novos edis, pois entendemos também que o projeto está perfeito. Para sua aprovação serão necessários os votos da maioria qualificada dos 2/3 dos membros da Câmara Municipal e deverá ser submetido a uma fase de discussão e votação, tudo conforme artigos 274, incisos 6 e 259, ambos do regimento interno, respectivamente. Não há o prazo para sua deliberação. Salvo melhor juízo ao parecer. Alumínio, 8 de agosto de 2012. José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico. Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 150/2012. A Comissão de Justiça e Redação, em análise ao referido projeto quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo. Sala das comissões, 8 de agosto de 2012. Jaime Henrique Duarte, membro. Eduardo Bosco, membro. Lido. Em discussão o projeto de lei 18/2012-L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a discussão. No sim, então, a votação.
Projeto de Lei 18/2012-L é aprovado por 8 votos. Primeira discussão do Projeto de Lei 44/2012. Que autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa industrial TFM Usinagem e Manutenção Industrial Limitada o benefício que especifica na Lei 822, de 27/10/2004. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura do referido projeto de lei, seus pareceres. Mensagem 44/2012. Senhor Presidente, via da presente, encaminhamos a elevada deliberação desta edilidade o incluso projeto de lei 44/2012, que autoriza o Poder Executivo conceder à empresa industrial TFM Usinagem e Manutenção Industrial Limitada o benefício que especifica na Lei 822, de 27 de outubro de 2004. Trata-se da empresa que atua no ramo de usinagem, tornearia e solda, manutenção e reparação de máquinas, ferramentas e comércio de equipamentos. Estimativa de empregos na fase inicial contempla a necessidade de 15 funcionários, em sua plena capacidade em torno de 25 funcionários. Certo que os senhores edis acatarão o nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência. Subscrevemos-nos com protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 44/2012 autoriza o Poder Executivo conceder à empresa industrial TFM Usinagem e Manutenção Industrial Limitada o benefício que especifica na Lei 822, de 27 de outubro de 2004. Jacob Salda, Prefeito Municipal de Alumínio, no exercício das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à empresa TFM Usinagem e Manutenção Industrial Limitada para a instalação no município de Alumínio, nos termos do Programa Permanente de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresas no município de Alumínio, instituído pela Lei Geral de Incentivos à Industrialização, na quadra D, uma área denominada de lote 3, com área de 2.487 metros quadrados, lote 4, com área de 2.138 metros quadrados, lote 5, com uma área de 1.650 metros quadrados, no Parque Industrial do Brequituba, zona urbana do município de Alumínio, com um galpão pré-fabricado com área de 300 metros quadrados, um prédio administrativo com área de 180 metros quadrados e um barracão com área de 103,5 metros quadrados, conforme planta que, assinado pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, fica sendo parte integrante desta lei. Parágrafo único. O benefício estabelecido no caput deste artigo será precedido de promessa de doação e, posteriormente, doação, após o cumprimento de todos os encargos e obrigações constantes de sua proposta, desta lei, e do instrumento de promessa de doação, a saber: 1. Início. Conclusão das obras de construção civil, das instalações industriais e início de desenvolvimento de suas atividades industriais no prazo de 12 meses, contados da assinatura do instrumento de promessa de doação. 2. Edificação do prédio administrativo de aproximadamente 2.000 metros quadrados para recebimento e armazenamento de materiais e operação de maquinários, sendo a área restante destinada a estacionamento de veículos da empresa e área de trânsito de caminhões para carregar, descarregar e portaria. Artigo 2º. Obriga-se ainda a beneficiária para concessão e manutenção do benefício ora autorizado a cumprir com os seguintes prazos e encargos. 1. Apresentação do projeto definitivo de obras e instalações e equipamentos no prazo de 2 meses da celebração do instrumento de promessa de doação, para apreciação pelo Conselho Municipal Industrial e aprovação pela Prefeitura Municipal e demais órgãos pertinentes. 2. Cumprir o cronograma de obras e investimentos e demais propostas apresentadas e aprovados pelo Conselho Municipal Industrial, sob pena de revogação do benefício concedido, ficando a empresa beneficiária responsável pelo pagamento de indenização em valor a ser apurado pela Prefeitura, a título de reembolso de despesas e reparação de danos, no caso de descumprimento. 3. Mencionar em todos os seus produtos que fabrica no município ou nas respectivas embalagens promocionais, bem como em toda e qualquer espécie de propaganda escrita, falada e televisada de tais produtos,
a expressão fabricado em alumínio São Paulo, instalada com apoio do governo municipal. 4. Não paralisar de forma contínua ou não suas atividades por mais de 90 dias, dentro do prazo de 365 dias. 5. Comprovação de cumprimento disposto nas cláusulas constantes da Convenção Coletiva do Trabalho da categoria sindical. 6. Faturar e recolher encargos fiscais no município de Alumínio. 7. Cumprir no mais todas as obrigações e prazos constantes da Lei 822 de 27 de outubro de 2004. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar os prazos contratuais estabelecidos nessa lei específica para cumprimento das obrigações contratuais inerentes à Lei de Incentivo à Industrialização. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 8 de agosto de 2012. Jacob Salda, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 44/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado de doação de área que especifica a empresa TFM Usinagem e Manutenção Industrial Limitada, nos termos do Programa Permanente de Incentivo à Instalação e Ampliação das Empresas no município de Alumínio, instituída pela Lei Geral de Incentivos à Industrialização. A referida doação será realizada após o cumprimento de todos os encargos e obrigações constantes no projeto de lei, no instrumento de doação e na Lei 822 de 27 de outubro de 2004. Entendemos que nada impede a apreciação do projeto de lei ora analisado pelos nobres edis, por considerarmos que o mesmo encontra-se perfeito para sua deliberação ao prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo Prefeito Municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 42, parágrafo 1º. Deve ainda ser apreciado em duas fases de discussão e votação, e para sua aprovação necessita do voto favorável de 2/3 dos membros das câmaras nos termos do artigo 274, inciso 2, a linha E, e do artigo 144, inciso 5, ambos do Regimento Interno. Salvo melhor juízo, ao parecer, Alumínio, 8 de agosto de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 151/2012, da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, ao parecer, salvo melhor juízo. Salas comissões, 8 de agosto de 2012, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer 152/2012, da Comissão de Desenvolvimento Industrial. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, ao parecer, salvo melhor juízo. Salas comissões, 8 de agosto de 2012, Jaime Henrique Duarte, presidente, Raimundo Azevedo Ferreira, membro, e Geraldo Atleta, membro. Lido. Coloco em discussão o projeto de lei 44/2012 em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão. Anuncio então a votação. Projeto de lei 44/2012 aprovado por 8 votos. Em primeira discussão. Requerimento número 152/2012 de prorrogação à Comissão Especial de Estudos. E número 247/2009, número da resolução. Solicito ao secretário Eduardo Bosco que faça a leitura da mesma. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 4 meses de prazo do fornecimento do funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criada pela Resolução 247/2009, de 12 de 2 de 2009, nomeada pelo ato da Presidência de 7 de 2009, de 12 de 2 de 2009, destinada à viabilização da implantação de casas populares no município. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 8 de agosto de 2012, Eduardo Gomes de Paula, presidente, Jaime Henrique Duarte, relator, Alexandre Rogério Amaral Simões, membro, e Maior Ranieri, membro. O requerimento de número 152/2012, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a discussão, no então a votação.
Requerimento de número 152, aprovado por 7 votos. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, com a seguinte ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 44/2012. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou mesmo por encerrada, desejando boa noite a todos. Então, extraordinária, com as bênçãos de Deus, damos início à 175ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Corrigindo, damos início à 175ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Eu solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 45. O nosso Deus é refúgio e esforço, favorecedor nas tribulações, que com excesso nos tem compreendido. Solicito ao mesmo vereador que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11(1). Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ao mesmo vereador, solicito fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 44/2012, de autoria do Executivo, que autoriza o mesmo a conceder à empresa industrial TFM Usinagem e Manutenção Industrial Limitada o benefício que especifica na Lei 822, de 27 de outubro de 2004. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do referido projeto e seus pareceres. Pois não, vereador? Tratando-se de projeto de segunda discussão, solicito que seja suprimida a leitura do mesmo. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto de lei 44/2012, que conta-se em segunda discussão. Em discussão, pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando então suprimida a leitura do projeto de lei 44/2012. Com isso, passamos à discussão do projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a discussão. Anuncio então a votação. Projeto de lei 44/2012 é aprovado por 8 votos. Em segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando boa noite a todos.